Muito bem, querido irmão, querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Que interessante, que forte, né? Que tremendo foi a liturgia de ontem, do sexto domingo do tempo comum. Que tremendo! Algo extraordinário. Quem ontem teve o privilégio de ir à Santa Missa, com certeza experimentou este conselho que a Igreja traz para os seus filhos: a confiança em Deus. Maldito homem que confia somente no homem. A Bíblia a gente não lê que não devemos confiar no ser humano, no nosso semelhante, no nosso próximo. Como a vida poderia acontecer se, sobretudo na atual sociedade, mais que nunca, a sociedade precisa deste ingrediente da confiança. Porém, maldito o homem que confia somente no homem, inclusive nele mesmo. Ele é o Senhor absoluto de si e de tudo. Maldito homem. Esse homem é como uma árvore plantada no deserto. Já aquele que confia no Senhor, essa foi a primeira leitura extraída do livro de Jeremias, da profecia de Jeremias. O contexto que ele está desenvolvendo, a sua profecia. O rei Josias havia feito uma reforma religiosa. Estava tirando os deuses pagãos, Jeremias coloca-se ao lado do rei Josias para trabalhar naquela reforma religiosa. Porém, em 509, o rei Josias foi assassinado pelos egípcios. E logo em seguida assumiu o trono o rei Joaquim. E todo aquele trabalho que o rei Josias fizera, aquela reforma religiosa, o rei Joaquim vem e joga por terra. Volta tudo do jeito que estava e por aí vai. E ele começa então a fazer alianças, porque Jeremias começa a profetizar. Vai acontecer isto. Pelo sim, pelo não, até porque Jeremias começou a ser visto como um antipatriota. Ele está falando contra a nossa nação, contra o nosso povo. Pagou um preço caro, não foi fácil o que ele enfrentou por causa daquelas profecias. Mas o rei e seus conselheiros pensaram, para evitar a possibilidade de que essas profecias sejam verdadeiras, aconteçam, vamos fazer alianças com vizinhos, com alguns povos. Aí estaremos protegidos. Mas não teve jeito. O rei Nabucodonosor cerca, sitia, invade. E é naquele contexto que Jeremias diz: maldito homem.
que confia somente no homem, que põe a sua inteira confiança apenas no homem, apenas na carne. Isso é uma árvore que não vai dar fruto. Diferente é a sorte daqueles que confiam no Senhor. Diferente é a sorte daqueles que confiam no Senhor. Eles são como árvores plantadas juntos a ribeiros. Pronto. Você já sabe que o Salmo de número 1 fala exatamente isso que estou falando aqui. O que foi escrito primeiro? Foi o Salmo ou foi a profecia de Jeremias? Observe o conteúdo das profecias, como os agentes bíblicos trabalham. Jeremias está tratando deste tema. Quem confia no Senhor, não pense você, rei Joaquim, que as alianças que você está fazendo com esses reis, com esses exércitos estrangeiros, vai livrá-los da sentença estabelecida de Deus. Quando você confia nessas alianças e não confia em Deus, que poderia lhe salvar, poderia proteger o povo, essa confiança é sinônimo de quem está plantando no deserto, num lugar seco. Agora, quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros, a sua raiz dá para a corrente, ela torna-se exuberante, os seus frutos, eles são visíveis na estação própria. Que mensagem, que lição para nós, a liturgia de ontem. No Evangelho, Jesus fala para nós das bem-aventuranças. As bem-aventuranças nada mais são do que uma receita de confiança em Deus. É apenas uma receita de confiança em Deus. Bem-aventurados sois vós, inclusive quando forem injuriados, injustiçados, caluniados e mentindo disserem todo mal contra vós. Confie no Senhor. Quantas e quantas vezes tudo que nos resta é a bem-aventurança dos malditos, dos injuriados, dos caluniados, dos perseguidos. Quantas e quantas vezes? Você não tem sequer o que fazer, porque você está cercado de uma situação tal que você não tem como se movimentar, por mais que queira. Foi montado um cerco contra você inominável. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurados, felizes são vós, quando forem injustiçados por causa do meu nome. O que é ser injustiçado, caluniado por causa de Jesus? Viva a verdade, só isso. A justiça, mesmo que isso lhe faça pagar um preço alto. Foi o que Jeremias experimentou. Ele foi para o calabouço, porque ele se tornou um profeta que estava amaldiçoando o seu povo. Ninguém queria enxergar o que ele estava vendo, o que Deus estava confidenciando. Então, transmitir uma mensagem daquela é se tornar inimigo, é ir para o calabouço. É ter sobre o pescoço um jugo. E Jesus volta a dizer, bem-aventurados sois vós, os famintos, os pobres, os que choram, bem-aventurados. Então, não percamos a nossa confiança em Deus, mesmo quando e ainda que, confiar em Deus. Isto não significa que também não devemos confiar no homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, queridos. Não é isso. Mas jamais a confiança no ser humano, por maior,
por mais importante que possa ser, ainda que exerça o cargo dos cargos que pode manter a minha segurança. Opa, cuidado. Cuidado, porque você vai falhar. Você vai secar. Como está a árvore da nossa vida hoje? Onde a nossa existência está plantada? No deserto ou à beira de um ribeiro? E mais interessante nessa liturgia de ontem, a segunda leitura, quando São Paulo vem dizer para nós confiarmos na ressurreição. Porque se não há ressurreição, se não há vida eterna, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, a nossa fé é vã. São Paulo está dizendo que a nossa vida, ela não está confinada apenas a este momento fenomenológico aqui, em um determinado contexto, eu aqui no estado do Rio de Janeiro, você no Maranhão, o outro no Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Não. Ele está dizendo que a existência do cristão vai além deste período, deste parênteses de tempo que estamos vivendo. Olha só a confiança. Maldito o homem que confia somente no homem, somente na carne, somente na sua força, somente na sua inteligência, no seu intelecto, nos seus títulos acadêmicos, que acha que é mais que todo mundo, ele conhece, aquele é perigoso. Maldito homem. Essas coisas só valem para cá. São Paulo vem dizer que devemos confiar em Deus. De outra forma, ele está retomando as palavras de Jeremias. Para crer na ressurreição, na vida eterna, é preciso crer em Deus, confiar em Deus. Então, vivamos e experimentemos esta confiança, porque ela, com toda certeza, projeta-nos. Mas, retomando um pouco esse Salmo 1 que Jeremias cita, bem-aventurado o homem que na lei do Senhor medita dia e de noite. Bem-aventurado o homem que na lei do Senhor medita dia e noite. Toda vez que a gente repete essa palavra, na lei do Senhor, o que é que logo se pensa? Está falando da Bíblia, não é? Pronto, eu tenho que meditar, ler a Bíblia dia e noite. Puxa, missionário, que história é essa? Que história é essa? Ah, antes de entrar nisso, não esqueçamos da liturgia de hoje. Por favor, eu estou fazendo um trabalho aqui paralelo, que não depõe contra a liturgia diária. Você sabe muito bem o que a gente está falando, né? Pegando o segundo domingo do tempo comum, falando sobre aquele casamento no qual Jesus e os seus discípulos foram convidados. A mãe de Jesus estava lá. Tá bom? Então, todos nós estamos livres e somos livres para escutar quantas pessoas estão aí pregando a liturgia diária, fazendo aquelas reflexões lindas, bonitas e maravilhosas. Por favor, escute com atenção, assista. E a liturgia diária de hoje está falando daquele fratricídio. Se ontem, no sexto domingo, a gente trata do tema da confiança em Deus, hoje está falando da inveja, do ciúme,
Por que Caim teve inveja, ciúme do seu irmão e fez o que fez? Quantas vezes, queridos, nós temos inveja daquilo que o outro tem, inclusive dos dons que Deus deu para aquela pessoa, e quando eu não verifico aquilo que eu vejo nas outras pessoas em mim, isso me causa inveja, ciúmes. Isso é sério, queridos. Isso levou os irmãos de José a vendê-lo para o Egito. Isso levou os patrícios de Jesus a entregarem-no à morte. E o texto é claro em dizer por inveja. Por inveja. Quantas e quantas vezes vivemos esta realidade terrível na nossa vida? Dá-nos um sinal do céu. Um sinal vindo do céu. Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães. E aqueles que irão entregar Jesus depois, por inveja, vão dizer: nós queremos um sinal vindo do céu. Jesus veio de onde, hein? Por que ele multiplicou os pães e os peixes? Por que ele saciou a fome daquela multidão por 2 vezes? Eles não quiseram. Quem não quer crer, queridos irmãos e irmãs, não há milagre, não há sinal que baste. Toda hora a pessoa está querendo algo a mais, algo a mais, algo a mais. E ela não quer crer, ela não quer se submeter à verdade de Deus estabelecida. Deus veio ontem, olha só, naquele sermão, Lucas vai dizer o sermão da planície, né? Jesus desce. Isso aqui é teológico demais. Êxodo 3, Deus desceu, ele viu a aflição, escutou os gemidos do seu povo, ele desce. Ontem Jesus desce e diante daquela multidão começa a ensinar-nos. Jesus descendo no nosso meio todo instante, todo dia, toda hora, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, mas não poucas vezes nós somos dominados pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pela contenda. Não respeitamos o outro. Achamos que só nós somos os poderosos, nós somos os donos do céu. E não temos... Depois eu volto para este tema, no outro vídeo, tá bom? Uma das razões, um dos pontos que o protestantismo não resolveu o problema da santidade da igreja dos primeiros 300 anos, como assim é propagado por eles, é a questão do amor, queridos. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor não é inconveniente, não é indecente, não é imoral. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo perdoa. Pensemos nisso. Quantas e quantas vezes a árvore plantada no deserto não é nada mais do que um Caim. Cheio de ódio, cheio de ciúme, cheio de inveja. É um Caim. E não esqueçamos que, olhe lá a liturgia de hoje. Vou colocar um sinal em Caim para que ninguém que o veja o mate. Ninguém que o veja o mate. Não esqueçamos, Caim continua vivo. Ele não morreu. A teologia do Antigo Testamento é muito forte. Cada narrativa dessa tem lições tremendas. Assim como Caim não morreu, todo dia tem um Abel morrendo. Tem um Abel tombando nas mãos de um Caim maldoso, invejoso.
Deus se agradou dele, não se agradou de mim? Quem somos nós para litigarmos as escolhas, as preferências de Deus? Deus sempre olhou para os fracos, os oprimidos, os mais entanguidos. Ele sempre olhou para esse tipo de pessoa. O fato de Caim não ser destacado não quer dizer que Deus não estivesse olhando para ele. Quem somos nós para questionarmos, litigarmos com Deus? Ele deu para aquele conseguiu, eu não consegui. Aquele chegou, eu não cheguei. O filho dele é universitário, está formado, já não tem mais nenhuma faculdade que ele faz, que já fez de tudo. O meu é um lavrador, é um capinador, é um ajudante de pedreiro, é um pedreiro, Não esqueça que lá onde aquele estudou, aquele enorme prédio, aquela faculdade na Harvard, precisou de um ajudante, precisou de um pedreiro, de um carpinteiro, de um ferreiro armador, de um soldador, para que ele lá estudasse. A casa onde ele mora precisou de um profissional liberal. E ele precisa ser respeitado, ter a mesma dignidade que tem o doutor. O corpo tem vários membros. Nenhum pode dizer para o outro: de ti eu não tenho falta, de ti eu necessito. Uma inflamação aqui na unha dá uma febre na gente que todo o corpo fica jogado ali. Pensemos nisso, queridos, raciocinemos. As Escrituras, elas querem ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É sobre isso que vamos falar no nosso próximo vídeo, sobre o tema da sola Escritura, e junte a isso o Salmo 1, bem-aventurado aquele que na lei do Senhor medita dia e noite. Missionário, o que está errado se as Escrituras não estão dizendo que é para a gente meditar na lei do Senhor? Ela deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E agora, que problema é esse com o princípio da sola Escritura? No próximo vídeo veremos sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.